Olá, queridos. Hoje eu estou aqui numa posição muito desconfortável, porque até então eu tenho entendido que o meu ministério é o ministério de mestre, e assim eu tenho desenvolvido por 33 anos o chamado, o dom ministerial à frente do rebanho, ensinando, trazendo as revelações do reino para o povo de Deus. Só que, ultimamente, eu tenho recebido de Deus uma palavra de que Ele tem me dado uma nova unção, uma unção para exercício do ministério profético. Recebi várias palavras no Chile, na conferência que tivemos lá, de que Deus assim me colocava como profeta para as nações. Mas, desde essa época, Deus tem aberto os meus olhos e eu tenho contemplado no reino do Espírito, eu tenho visto coisas, eu tenho ouvido coisas do Senhor, e o que eu quero trazer aqui para você é muito sério, pesa o meu coração, e essa palavra não é para as ovelhas, essa palavra é específica para pastores, e eu me incluo também nessa palavra. Por isso, com muito temor, com muito tremor, que eu estou aqui para trazer essa palavra hoje aos pastores no Brasil, porque o Senhor, há algumas semanas atrás, Ele falou comigo diretamente para que eu pudesse transmitir essa palavra, e quero declarar para você que essa palavra me fez chorar muito. Eu passei muito tempo chorando diante de Deus, pedi muitas confirmações ao Senhor, e o Senhor me deu uma confirmação tremenda em Zacarias, capítulo 11. Não vou ler esse texto agora, mas durante a ministração eu quero ler esse texto de Zacarias 11, porque foi o texto que o Senhor me deu para a confirmação dessa ministração. Então o Senhor tem me mostrado sobre a situação das igrejas no Brasil, sobre a situação dos pastores no Brasil, e eu tenho sido impactado, por tudo quanto o Senhor me disse a respeito dos pastores no Brasil. Tenho chorado sobre isso e tenho clamado a Deus, e quero passar para você essa palavra profética que eu tenho recebido do Senhor, e que não é fácil para mim transmiti-la, porque também sou pastor e eu estou incluído nisso que Deus tem falado. Primeiro eu quero falar para você de que Jesus é o sumo pastor das ovelhas, João capítulo 10, versículo 14 e 15, a palavra diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Nesse texto eu quero começar dizendo para você que as ovelhas são do Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa que nós precisamos ser lembrados nesse momento. As ovelhas não são nossas, as ovelhas são do Senhor Jesus Cristo. Jesus é o dono das ovelhas. Eu não sou dono de ovelha, você também não é dono de ovelha, os pastores não são donos de ovelhas, os pastores são cuidadores das ovelhas, e nós cuidamos das ovelhas de Deus. Sabe, é bom lembrar isso a você. Jesus é o pastor, Ele deu a vida pelas ovelhas, as ovelhas são dele, as ovelhas não pertencem a mim. O que segura uma ovelha, querido, é um bom pasto, é um pasto verde. Há pastores que brigam por causa de ovelhas, e eu quero dizer para você que se não tem grama, as ovelhas vão procurar alimento. Daí nós não temos o direito de negar a bênção sobre uma ovelha que quer mudar de pasto. Então o que nós temos visto é que muitos pastores estão amaldiçoando a ovelha, porque a ovelha diz assim: olha, eu quero ir para aquele outro rebanho, eu quero estar agora congregando naquele outro local. Nós não temos o direito de amaldiçoar uma ovelha. A ovelha não é minha, a ovelha não é sua, a ovelha pertence a Jesus Cristo.
Tá? E nós temos que entender que nós fazemos parte do reino de Deus, tanto essa igreja aqui quanto a igreja que está ali. Eu quero crer que se somos pastores sérios trabalhando para o Senhor, nós trabalhamos para o mesmo rei, apenas apriscos diferentes, mas a ovelha pertence a um só dono, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, como pastores, como os cuidadores do rebanho, nós não podemos de forma nenhuma negar a bênção sobre uma ovelha. Tá? Mas talvez você diga assim: pastor, apóstolo, o senhor está incitando rebeldia, o senhor está incitando insubmissão no meio do rebanho. Não, de maneira nenhuma, tá? Não me entenda dessa forma. Eu só estou desafiando os pastores a buscarem o Senhor, a ter intimidade com Deus, a dar um alimento sólido para o seu rebanho, a ter momentos com Deus para terem revelação do Senhor, para ter pão fresco para a sua ovelha. O problema hoje é que tem pastores, queridos, que estão pregando sermões de internet. É Ctrl+C, Ctrl+V. Não tem tempo para buscar a Deus, não tem tempo para ouvir o Senhor, e não tem pão novo para o rebanho. Lembre-se, pastor, o maná de ontem, ele não serve para hoje. O maná caía todos os dias, e se guardasse o maná, no outro dia estaria estragado. Nós precisamos estar constantemente na presença de Deus para termos pão fresco para o rebanho do Senhor. É isso que eu estou te desafiando, não incitando em submissão nas ovelhas. Outra coisa que eu preciso falar para você é que Jesus confiou as ovelhas aos pastores. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 21, que depois deles terem comido, Jesus abraça Pedro e Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Aí Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, você me ama? Tu sabes que eu te amo. Mas cada vez que Pedro responde ao Senhor dizendo que ele o amava, então o Senhor dizia assim: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Terceira vez Jesus pergunta a Pedro: você me ama? E Pedro diz: tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Sabe, amado, mais uma vez, Jesus deixa claro que as ovelhas e os cordeiros são de sua propriedade. Ele diz a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos. Não, as ovelhas não pertencem a mim, nem a nenhum outro pastor aqui. As ovelhas pertencem ao sumo pastor, que é Jesus Cristo. As ovelhas pertencem a Ele, e Ele é quem dá a autoridade, é Ele quem dá o comissionamento para que possamos então cuidar das suas ovelhas. Mas a Bíblia diz que em Efésios capítulo 4, que Ele, subindo ao céu, Ele deu dons aos homens, e um dos dons que Ele deu é o dom de pastorear, de alimentar as ovelhas, de cuidar das ovelhas. Aqui tem uma condição importantíssima, e eu quero que você note muito bem essa condição, porque o Senhor, Ele pergunta para Pedro 3 vezes: você me ama? Então, querido, Jesus não coloca ovelhas na mão de ninguém, se esse não primeiro define e deixa claro que ama ao Senhor. O requisito máximo para pastorear ovelhas é amar a Jesus. O requisito máximo para você trabalhar com os cordeirinhos é você amar o Senhor. Agora, tem muitos pastores que estão amando mais a obra do que o Senhor. Pedro, você me ama? 3 vezes Jesus pergunta a Pedro se o amava. Pastor, como está o nível do seu amor a Jesus? Pastor, será que você ama o Senhor a ponto de dar a sua vida pelo reino de Deus? Os soldados do Islã, eles dão a vida por Alá. Eles dão a vida por aquilo que eles creem. E nós cansamos de ver isso na televisão. E nós, qual o nível da nossa entrega a Deus? Qual o nível da nossa entrega ao Senhor? Há muitos pastores que inverteram a situação. Eles deixaram de amar a Jesus e estão amando a obra do Senhor. Passam o dia inteiro trabalhando na obra, mas não tem tempo para orar, não tem tempo para ler a palavra de Deus, não tem tempo para adorar o Senhor. Olha,
Jesus procura adoradores, o Pai procura adoradores. E grande parte de nós, pastores, não temos tempo para adorar. Às vezes o único momento que nós adoramos na semana é quando estamos no culto, no momento do louvor. Misericórdia. Muitos pastores hoje eles são amantes da igreja. Eles, infelizmente, fizeram da igreja a sua amante. Amam a noiva, doam-se 100% para a igreja, mas não amam o Senhor. Hoje o Senhor pergunta a você, pastor, amas-me mais do que estes? Será que você me ama mais do que o seu trabalho secular? Será que você me ama mais do que a sua própria casa, o seu conforto, a sua acomodação, a sua zona de conforto? Você estaria disposto a sair hoje dessa zona de conforto e ir para as nações para pregar o Evangelho? Está pronto a dar a sua vida pelo Senhor? Ou você fez do seu ministério o seu emprego? Ou você fez da igreja a sua empresa? Fez do ministério a sua fonte de riqueza? Se nós amamos o Senhor, nós precisamos estar prontos a renunciar qualquer coisa, porque nós amamos verdadeiramente o Senhor. Agora, se não amamos o Senhor, nós não somos autorizados a pastorear, não somos autorizados a cuidar das ovelhas, não somos autorizados a cuidar dos cordeirinhos do Senhor. Nesse caso, passamos a ser mercenários e não pastores. Agora, o que os pastores estão fazendo com as ovelhas? O texto de Zacarias, ele nos fala, Zacarias capítulo 11, versículo 4 e 5, diz assim: assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem, louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. E os seus pastores não se compadecem delas. Aqui, queridos, nós vamos observar aqui que Deus estava buscando pastores que pastoreassem as suas ovelhas que já estavam destinadas à matança, estavam destinadas para serem mortas. Aqui o Senhor qualifica, 3 tipos de pastores que eu quero falar para você. Primeiro, pastores que matam as ovelhas. Tem muitos pastores matando as ovelhas. Tem muitos pastores que estão matando o emocional das suas ovelhas, matando as suas bases, matando a sua fé, matando as suas crenças. Eles ferem e matam as suas emoções. Hoje, amado, se você sair à rua para evangelizar 10 pessoas, eu vou dizer para você que 6 delas já estiveram dentro da igreja, já tiveram contato com o Evangelho, mas saíram, se decepcionaram, foram jogadas para fora. Algumas por vários motivos, mas outras foram saqueadas, foram jogadas para fora feridas por pastores, por líderes. Matam as ovelhas, dando profecias carnais. Quantas ovelhas estão mortas no mundo por causa de decepção, de profecias que elas receberam? Cada palavra profética que você dá para uma pessoa, você muda o destino, muda a vida de uma pessoa. Então você tem que ter consciência de que você está falando é o que o Senhor está colocando no seu coração. Mas muitas ovelhas estão perdidas, estão afastadas, estão destruídas por palavras proféticas que receberam. Deus vai julgar tudo isso. É tempo de Deus trazer juízo. E é por isso que eu estava chorando. Porque o Senhor falou para mim que é o tempo de juízo aos pastores do Brasil. O Senhor disse que é um tempo que Ele vai começar a julgar os pastores da nossa nação. E o Senhor disse que nos próximos 3 anos Ele vai julgar todos os pastores do Brasil. E Ele julgaria esses que matam as ovelhas. Há muitos pastores matando os dons ministeriais das ovelhas. Por quê? Para que ela não cresça mais do que ele. Ele parou o seu crescimento com Deus, ele parou sua busca, ele estagnou, mas a ovelha está crescendo, 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 mas ele não quer que a ovelha passe dele, então ele mata o dom da ovelha. Ou outras vezes ele tem um dom, mas a ovelha tem outro, e ele tem que matar a ovelha para que a ovelha não venha crescer mais do que ele.
Há uma outra classe de pastores que esse texto fala. Pastores que fazem comércio das ovelhas. Tem pastores tirando a lã de suas ovelhas para ficar rico. Pastores que aproveitam de empresários para tirar dinheiro de empresários. Pastores que dão assistência a determinadas pessoas só porque elas são ricas e elas vão contribuir mais com o seu ministério. Pastores que vivem fazendo campanhas para tirar dinheiro das ovelhas. Eu me lembro que um colega disse para mim que foi numa determinada vigília numa igreja e tiraram 4 ofertas numa vigília. A última oferta pediram até o Vale Transporte e as pessoas tiveram que ir para casa a pé, quem não tinha carro. Cantores que cobram altos valores para cantar uma hora. Deus vai julgar. Deus vai julgar. É tempo de juízo de Deus sobre os pastores do Brasil. É tempo de juízo de Deus sobre esses que querem ficar ricos em cima das ovelhas do Senhor. Tem muitos pastores que estão iguais aos sacerdotes do templo. Eles estão fazendo comércio, porque lá no templo, quando Jesus chegou, eles faziam comércio. Cada pessoa que ia até o templo para fazer um sacrifício, ele deveria levar um novilho, deverá levar uma ovelha, levar algum animal. Mas os sacerdotes diziam, não precisa mais você trazer, nós temos aqui para vender para você. E às vezes o animal estava com defeito, mas os sacerdotes estavam ali vendendo animais na porta do templo para se enriquecerem. Descobriram um grande comércio disso. Quantos pastores hoje estão fazendo comércio? Comércio com sal, comércio com flores, comércio com tanta coisa ungida, pedra ungida, lenço ungido, e nós estamos fazendo comércio com as coisas, com as ovelhas de Deus. É chegado o tempo do juízo de Deus, é chegado o tempo do julgamento de Deus. Como Jesus entrou com aquele azorrague ali no templo, jogando fora a banca daqueles cambistas, abrindo todos aqueles apriscos para que as ovelhas saíssem, chegou o tempo onde o Senhor também vai, através do Espírito Santo dele, ele também chegou o tempo de tirar o seu azorrague contra os pastores no Brasil, que estão fazendo da casa de Deus comércio da casa de Deus. Há pastores fazendo eventos para ganhar dinheiro. Há pastores fazendo eventos com cantores, eventos com seminários, com congressos, só para ter dinheiro. Chegou o tempo de Deus julgar, porque essas coisas todas têm subido até o Senhor, e isso tem sido nojo, isso está enojando o Senhor. O Senhor está com nojo quando Ele olha e vê todo esse comércio sendo feito no seu nome. A terceira classe de pastores que aqui nós temos nesse texto são os pastores que não se compadecem das ovelhas. Pastores que não visitam as ovelhas, não têm compaixão com as ovelhas, tá? No momento da sua necessidade, ele não se faz presente. Querido, todas as ovelhas são chamadas a entregar o dízimo na igreja, todas as ovelhas são desafiadas à oferta. Tem pastor que passa mais tempo tirando oferta do que pregando a palavra de Deus. Agora, apanhe a sua conta de luz, se você ficou desempregado, se você está passando necessidade, apanhe a sua conta de luz e leva lá, entrega o pastor, vê se a igreja paga. Alguns pastores, certamente que toda regra tem exceção, eu não estou aqui falando 100% dos pastores no Brasil, mas eu estou falando para aqueles que se encaixam nisso. Tem muitas igrejas que se você chegar com sua conta de luz, sua conta de água, você vai bater com a cara na porta, mas você não vai ser atendido. Irmãos, se o dinheiro é do reino, se o dinheiro é do Senhor, será que nós não podemos socorrer as ovelhas do Senhor com o dinheiro do Senhor? Onde está a nossa misericórdia? Será que vamos passar de largo como passou o sacerdote? Será que vamos passar de largo como passou o levita? E aquela pessoa ficou no chão? Será que ele precisa ser atendido por um samaritano? É tempo de Deus trazer juízo sobre os pastores no Brasil. É tempo de Deus julgar os pastores no Brasil.
Tem muitos líderes que são como aquele que era o líder da sinagoga. Chegou à sinagoga, uma mulher, Jesus estava lá, então Jesus olha para aquela mulher, 18 anos, aquela mulher andava encurvada. Então Jesus diz assim: mulher, vem aqui à frente, você está livre do seu mal. Jesus liberta aquela ovelha, mas o sacerdote daquela sinagoga, o líder daquela sinagoga, ele não gostou. O chefe da sinagoga, ele não tinha misericórdia por aquela mulher que 18 anos ia ali e era sua ovelha. Ele não tinha misericórdia por ela, por isso ele criticou Jesus e disse: olha, o Senhor está curando no dia do sábado, essa mulher, se ela quer cura, ela tem que vir em outro dia, não no dia do sábado. Será que não somos pastores como esse chefe da sinagoga, que não exercemos misericórdia para aqueles que entram machucados, feridos, e eles entram e saem, feridos e machucados, precisando da nossa ajuda, da nossa compaixão, precisando da nossa oração, precisando da nossa visita, do nosso apoio? O Senhor disse que vai julgar os pastores no Brasil. Mas o Senhor falou para mim que há 3 classes de pastores que Ele vai julgar. O Senhor disse que vai julgar 3 classes de pastores: os pastores insensatos, os mercenários e os infiéis. Eu quero falar para você agora sobre essas 3 classes de pastores que serão julgados. Amado, por favor, essa palavra é para essas 3 classes de pastores: os insensatos, os mercenários e os infiéis. Se você não faz parte disso, eu louvo a Deus pela sua vida. Essa palavra então não é para você. Continue servindo a Deus. Continue tendo um ministério transparente. Continue tendo um ministério que exalte e glorifique o nome do Senhor. Mas eu gostaria que você refletisse sobre essas 3 classes de pastores. Primeiro, os pastores insensatos. Zacarias, capítulo 11, versículo 15, diz assim: toma ainda os apetrechos de um pastor insensato. Toma os apetrechos de um pastor insensato. O que é um pastor insensato? Quais as características de um pastor insensato? São 5. Primeira delas é que ele não tem cuidado das ovelhas que estão perecendo. Falta zelo, falta cuidado com as ovelhas. Um pastor insensato, ele não percebe o ataque do diabo às ovelhas. Um pastor insensato, ele não está preocupado, ele não cuida das ovelhas, ainda que ele veja que o inimigo venha sobre as ovelhas, ainda que ele veja que as ovelhas estão sofrendo ataques do diabo, mas ele não se importa com esses ataques do diabo. Não, isso todo mundo sofre, isso é coisa, procura um médico, procura alguma coisa assim, mas ele não está lá para defender as ovelhas dos ataques do inimigo. A segunda característica de um pastor insensato é que ele não busca a desgarrada. É preciso saber o que se passa com as ovelhas. Por que ela se desgarrou? O que aconteceu com a ovelha? Um pastor insensato não se preocupa com as ovelhas. Aquelas que não estão aparecendo mais no culto. Um pastor insensato, ele não se preocupa com aquelas ovelhas que começaram a faltar. Falta um domingo, falta 2, falta 3, mas ele não se preocupa. A palavra de Deus diz que o bom pastor, ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela que está faltando. Mas, se a ovelha se desgarrou, o insensato não vai atrás. Ele não está nem aí, ele nem percebe que a ovelha não está mais no seu rebanho. Não está mais no seu aprisco. Ele nem sente falta. Insensato vai ser julgado por Deus. Pastores insensatos, pastores que não cuidam do seu rebanho, serão julgados pelo Senhor, porque as ovelhas são do Senhor. A terceira característica de um pastor insensato é que ele não cura a que foi ferida. Ele não traz cura para a ovelha. Sabe, irmãos, todas as pessoas que vêm do mundo, elas vêm machucadas, feridas. O Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, quando as ovelhas chegam no aprisco, chegam aqui para o Senhor, elas chegam machucadas, feridas, muitas mortas em muitas áreas da sua vida. Mas um pastor insensato, ele não trata o coração das ovelhas. Há 2 tipos de tratamento. O primeiro tratamento da ferida, querido,
Ele acontece quando nós pegamos a ovelha no colo e colocamos o azeite sobre a ferida. É aquele que quando nós damos o carinho, damos o tratamento, buscamos as necessidades da ovelha, saber onde ela foi ferida, saber qual a causa da sua ferida, tratar o seu coração, tratar a sua alma, tratar suas emoções. Precisamos fazer isso. Muitas vezes nós julgamos mais do que derramamos azeite. Nós julgamos as ovelhas e nós não derramamos azeite nas suas feridas. Colocamos a culpa na ovelha, rebelde, insubmissa, tá? Só que ela não é rebelde, ela está ferida. Só que ela não é rebelde, ela se sente rejeitada. Porque toda rejeição destrava um mecanismo de defesa de rebeldia. E muitos pastores não conhecem nem sabem disso. Não aprenderam em seminário. Por isso não tratamos a ovelha, mas nós a condenamos. O outro tipo de tratamento é o tratamento de caráter. Tratamento de caráter é quando o líder confronta a ovelha. É quando o pastor confronta a sua ovelha. Ele está tratando o seu caráter. Mas muitos pastores não confrontam as ovelhas, têm medo de confrontar. E outros não confrontam para não perder a ovelha. Porque se perder a ovelha, ele vai perder um dízimo. Então ele não confronta. Ele deixa a ovelha do jeito que está, sem tratar o seu caráter, sem tratar a sua vida. Tá? Sem tratar os seus pecados, porque se for apontar o dedo dos pecados, então ele pode perder, mas aquela ovelha, ela dá um bom dízimo, aquela ovelha é uma ovelha importante. Deus vai julgar, e eu falo isso com muito peso na minha alma. Eu estou muito triste por essa palavra, querido. Eu estou pregando essa palavra e Deus disse para mim: fale. Mas eu falei: Senhor, eu vou pregar na igreja essa palavra. Ele disse: você vai pregar na igreja, mas com nenhuma ovelha. Você vai pregar com a igreja vazia. Porque essa palavra não é para a ovelha, essa palavra é para os líderes, essa palavra é para os pastores. Então eu estou nesse momento ministrando a você, somente a você. Falando somente ao seu coração, você que é pastor. Sonda o seu coração. Muda suas atitudes. Porque chegou um tempo em que Deus vai trazer um juízo sobre os pastores no Brasil. E eu vou dizer para você algo triste que eu ouvi do Senhor. O Senhor disse: não se interfira. E fale para que ninguém se interfira. E também não tenha misericórdia. Porque sou eu julgando. E o julgamento vai começar. Amados, meu coração está pesado. Porque eu também faço parte dos pastores no Brasil. E sei que o juízo de Deus começa por nós. A quarta característica de um pastor insensato é que ele não apacenta a sã. Ele não apacenta a ovelha que está sã. São os pastores de gabinete. Pastores que parecem mais administradores, gestores de empresas, do que pastores de ovelha. Tratam a igreja como empresa. Tem pastores que hoje não pastoreiam mais a ovelha. Ele não se dá mais ao luxo de sentar num gabinete para ouvir os problemas da ovelha. Ele não visita as suas ovelhas. Por quê? Porque se tornou um grande empresário, um grande nome, uma grande figura. Tá? Não são pastores, são gestores. São administradores de empresa, tem carros de luxo, tem mansões, quando não tem aviões, só andam de primeira classe, tá? Quando são convidados para pregar numa igreja, eles estipulam o cachê. Olha, só vou se o cachê for esse valor. E tem mais, outra exigência, hotel 5 estrelas. Tem pastores hoje no Brasil que só andam se for de primeira classe, ou só se hospedam se for 5 estrelas. Mas esse não é o evangelho do Cristo da Galileia. Esse não é o evangelho do Jesus da manjedoura. Esse não é o evangelho do Jesus da cruz, que não tinha onde reclinar a cabeça. Esse é outro evangelho, não o evangelho da palavra de Deus. Deus vai julgar. Deus vai julgar. Fiquei impressionado quando eu fui à Coreia. Eu fui a uma igreja Batista de Yonsei, Pastor Yun,
Esse homem tem uma igreja, uma congregação com 200 mil discípulos. Uma igreja maravilhosa. Mas o pastor Yun, pregando, ele disse assim para os pastores: me convidem para ir à sua igreja, eu não vou cobrar para ir à sua igreja. Você não precisa me colocar em hotel quando eu for à sua igreja, eu levo meu colchão e você me dá qualquer sala que eu durmo no chão. Ele tem 200 mil discípulos. Um homem já debilitado de tanto jejuar e orar. Mas para andar no púlpito ele chega carregado, com as pessoas ajudando ele a se movimentar. Mas ele diz: eu levo o meu colchão e eu durmo no chão. Quanto nós temos que aprender com a simplicidade de Jesus. Pastores, dobrem seus joelhos. Pastores, eu quero te pedir, sonda o seu coração, sonda o seu ministério, sonda as suas motivações, porque os pastores insensatos serão julgados. Pastores que pensam mais no dinheiro do que nas ovelhas do Senhor. Pastores que comem a carne das gordas e arrancam as unhas das ovelhas. É tempo de juízo de Deus. É tempo de juízo de Deus na nossa nação. Agora eu quero falar para você sobre a segunda classe de pastores que serão julgados, são os mercenários. João 10, 12, 13 diz assim: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque não é pastor. Tá? E ele é mercenário, e ele não tem cuidado com as ovelhas. Irmãos, pastor mercenário é aquele que nunca foi chamado para ser pastor. Tem muitos homens no Brasil com o título de pastor, mas Jesus nunca os chamou. E por que são pastores? Porque é fácil. Entra num seminário, faz um curso, sai do seminário e é consagrado pastor. Ou então não precisa ter seminário, basta abrir a palavra e pregar bem, se destacar na igreja, então ele vai ser ordenado ao ministério, vai ser ordenado ao pastor. Quantos assim? São pastores que não são chamados, esses são os mercenários. Eles mesmos se infiltraram no ministério como se fossem pastores. Sabe, para ser um pastor autêntico, você tem que ter o selo do seu chamado. E o selo do seu chamado é a presença do Espírito Santo na sua vida. A presença do Espírito Santo no seu ministério vai te credibilizar. Quantos estão ministrando, mas não tem o selo do Espírito Santo, não tem a marca do Senhor na sua vida, não tem o selo de um ministério autêntico? Terceira classe de pastores, para terminarmos, são os pastores infiéis. Malaquias 2, 13 e 14 diz assim: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas e de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Esses são os sacerdotes, esses são os pastores, esses são os líderes infiéis. É disso que Malaquias está falando, é disso que o Senhor está falando, o profeta infiel. E quem é um profeta infiel? O pastor infiel, o líder infiel, é aquele que quebra a sua aliança de casamento. Quantos pastores infiéis quebrando a sua aliança de casamento? Tá? Chega um determinado momento da sua vida, então ele deixa a sua esposa e vai buscar uma outra mulher mais nova. E fica na igreja, como se nada acontecesse. E a metade do rebanho se dispersa, a metade do rebanho se escandaliza, a metade do rebanho vai para fora, mas ele não está preocupado com as ovelhas do Senhor, ele está preocupado com a sua luxúria, ele está preocupado consigo mesmo, em os seus prazeres carnais, sexuais. Pastores infiéis, Deus vai julgar os pastores infiéis. É tempo de juízo de Deus sobre a nação brasileira. A palavra do Senhor diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida,
porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Pastor infiel é aquele que, estando no ministério, se envolve com os negócios da vida. Isso é uma pessoa infiel. Foi chamado, tem um selo, mas ele abandona, ou ele divide, ou ele vai atender o ministério. Pastores cambistas, pastores que vendem de tudo, pastores que fazem até rifa na igreja. Só falta fazer o jogo do bicho, porque tem tudo. Pastores infiéis são aqueles que, por falta de fé, arranjam um bico para fazer. Será que o Senhor que te chamou não é suficiente para te sustentar? Será que você vai precisar fazer bico? Deus é poderoso para te sustentar. Se você acreditar no Senhor, Ele sustentou o povo no deserto 40 anos. Ele sustentou Elias lá no ribeiro de Querite. E Ele também tem autoridade e poder para te sustentar. Pastores infiéis são aqueles que, mesmo no ministério, são comerciantes, vendedores, corretores, advogados. Mas o problema todo não é esse. Você diz para mim assim, são pastores de mercado. A realidade, querido, é que está faltando coragem para colocar a mão no arado e não olhar para trás. Está faltando colocar a mão no arado e olhar para frente e acreditar que o Senhor é suficiente para te sustentar. Quando Deus chama com uma condição. Jesus diz assim, vinde após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia e siga-me. Renúncia. O chamado do Senhor, eu quero deixar claro aqui, não é um chamado para a prosperidade como temos pregado nos nossos dias. Vem que Deus vai te curar, vem que Deus vai te dá a sua oferta que Deus vai te prosperar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. O único chamado de Jesus é esse chamado, vinde após mim, eu vou fazer pescadores de homens. Jesus diz, tome a sua cruz e venha dia a dia após mim, tá? Morra na cruz. Negue-se a si mesmo. O chamado é para negar, é para renunciar. O chamado é para nos despojar de tudo que somos, para que Ele faça de nós um novo homem. Esse é o chamado. Não é para você ser rico. Não é um chamado para você ser rico. Não é um chamado para negociar ovelhas. Um pastor ligou para mim há um tempo atrás e disse para mim assim, apóstolo, eu estou indo embora para outro estado. E eu disse para ele, que pena, você está indo embora, Deus te chamou para outro lugar? Ele disse, sim, Deus me chamou para agora ir para a Bahia. E eu disse, sim, então você vai para a Bahia? Ele falou, sim, eu vou para a Bahia. E eu disse para ele, então eu te abençoo o seu ministério, abençoo a sua vida. Mas ele disse para mim assim, eu queria falar algo com o senhor. E eu disse, o que é? Ele falou assim, eu estou passando a igreja. Eu falei, sim, você está passando a igreja. Para quem? Não, eu queria passar a igreja para o senhor. Eu falei, tá. E como é que é isso? E ele disse assim para mim, olha, por tantos mil eu te passo com porteira fechada. Eu parei, do jeito que eu parei aqui agora. Eu disse, mas para aí, a igreja virou comércio? As ovelhas viraram cabeça, como se fosse gado, porteira fechada. Eu estou comprando gado. É isso que é o reino de Deus. O reino de Deus chegou nesse nível. Misericórdia. Misericórdia. Precisamos de uma intervenção divina. Porque as nossas motivações e o nosso coração já saiu fora do Evangelho. Já não seguimos mais o Senhor da obra. Já não amamos mais o Senhor, mas estamos negociando suas ovelhas. Onde? Eu pergunto onde está aquele abraço de Jesus em Pedro dizendo, você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Mas agora não, você quer comprar as minhas ovelhas, eu te vendo as ovelhas. Estamos fazendo comércio das ovelhas do Senhor. Somos pastores infiéis, mercenários. Chegou o tempo do juízo de Deus, chegou o tempo do julgamento de Deus aos pastores no Brasil. E eu quero encerrar essa palavra, muito triste, mas eu quero dizer para você, Zacarias 11:3 diz assim, eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída.
Eis o uivo dos pastores, porque sua glória é destruída. Nos próximos 3 anos, a glória de muitos pastores será destruída no Brasil. Nos próximos 3 anos, o julgamento de Deus vai alcançar de norte a sul, de leste a oeste, e muitos irão uivar, porque sua glória será tirada, sua glória será destruída. O Senhor vai começar a julgar os pastores na nação. E o Senhor disse para mim que nos próximos 3 anos Ele faria isso. Que Ele iria iniciar agora um julgamento aos falsos pastores, aos infiéis, aos mercenários e aos insensatos. O Senhor mandou uma palavra, dizendo para que ninguém se interfira. Ninguém se interfira. Também Ele mandou dizer que nesse juízo não é para que ninguém exerça misericórdia, porque é tratamento dEle, é a mão dEle, porque Ele está entrando em juízo contra esses maus obreiros. E Ele disse que vai usar a mídia para expor alguns pastores. Alguns pastores serão expostos pela mídia. E eu fico muito triste, porque a palavra de Deus diz que quando há escândalo, muitos deixam de vir para o reino por causa do escândalo. Mas ai daquele por onde vem o escândalo. Muitas ovelhas vão migrar. As ovelhas verdadeiras, as ovelhas que têm compromisso com o Senhor, que têm aliança com o Senhor, essas ovelhas irão migrar desses apriscos para apriscos de pastores sérios, pastores que vivem o verdadeiro evangelho, verdadeiros homens de Deus. Haverá uma migração de ovelhas. O juízo de Deus está vindo sobre esses mercenários, que estão enriquecendo e matando as ovelhas. Querido, eu quero terminar essa palavra com muita dor no meu coração, com muita tristeza, porque eu me incluo entre os pastores no Brasil. Use um tempo com Deus, vá para o jejum, vá para a oração, suba um monte, faça qualquer coisa, mas busque ao Senhor. Busque ao Senhor, porque é um tempo de se humilhar, é um tempo de colocar a cara no chão e pedir perdão, ver onde nós erramos, sondar o coração, sondar as motivações do nosso coração, nos arrependermos, porque se não fizermos isso, o juízo de Deus vai nos alcançar. Eu sei que tem muitos homens sérios no Brasil. Que Deus abençoe o seu ministério, que o seu ministério continue sendo com seriedade, com compromisso, com aliança, vivendo o reino, pregando o reino e sendo uma bênção para o reino de Deus. Mas, se há falta em você, então se humilhe, busque a presença do Eterno, dobre o teu joelho, chore diante de Deus, porque já saiu a sentença para que sejamos julgados. A sentença já saiu do trono de Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim e que Deus tenha misericórdia de você. Muito embora Ele disse que não era para pedir misericórdia. Sonde o seu coração. Busque o Senhor. Porque a um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus.